Olá, mais um podcast Pode Estar. E hoje eu tô com uma mulherada, viu, gente? Mas é uma mulherada, não é brincadeira, não. Eu tô aqui com a Vilma, com a Suelen, com a Denise, e elas são super feras. Uma coisa que a gente gosta, não vive sem e quer muito. Dinheiro. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Com você, tudo bem? Também. Vilma vem de São Paulo, Obrigada, né, Vilma? Exatamente. Vim diretamente aqui vim de São Paulo aqui para Joinville. Né? Amanhã nós vamos ter um evento aqui, né, da Integra. E a Suelen já é daqui, né, Suelen? Já, como diz, sou da Gema. E Denise? Nascida em Joinville, agora moro há 11 anos em Florianópolis, mas Joinville é meu coração, né? E eu tô sempre aqui, a cada 15 dias, no máximo, eu estou aqui. Então, legal. Pois é, gente, a pergunta que não quer calar, né? O que eu faço a essa altura do campeonato com o meu dinheiro? Ai, que dúvida, gente, porque cada hora sai uma coisa, cada hora as pessoas falam, né, de investimento, isso é bom, isso é ruim, não faz isso, põe o dinheiro debaixo do colchão. Isso não. Não, jamais. Nunca. Não? Até esse tem risco, viu, Fabiola? Grande risco. Pois é, o que você me diz, Vilma? Quem são vocês? Bom, Fabiola, primeiro, obrigada aí pela oportunidade da gente estar aqui fazendo, né, essa conversa bacana. Nós somos da Integra Aliança, né, um escritório de assessoria de investimento. Né, a Integra tem uma história muito ampla, assim, de muitos anos. Nós somos um dos primeiros escritórios que o BTG convidou para integrar o projeto deles, que era o BTG Digital. Né? BTG? Digital. Explica o que BTG é o banco, né? O Banco BTG Pactual, é o maior banco de investimento da América Latina. Ele já era, né, um banco de investimento. E, na época, ele queria desenvolver a parte aí, digital, com a parte, né, de varejo, direcionada a investidor pessoa física. Né? E, na época, a gente já trabalhava como assessoria de investimento. Né? Nosso escritório já era uma assessoria mais private. E aí a gente realmente estava pensando num novo parceiro e realmente o BTG veio muito alinhado com o nosso perfil. Né? O perfil do escritório são assessores mais sêniores, com bastante tempo de mercado. Né? A gente fala que o mais novinho ele tem 25 anos de mercado, exato. Eu acho que a experiência fala muito, né? Quando a gente quer confiar. Eu estou aqui conversando com assessoras financeiras. É isso, meninas? Sim. Exatamente. Exatamente. Nosso trabalho é baseado em assessorar o cliente, né? Há cerca de 10 anos, a gente fez uma transição, 12 anos, fizemos uma transição de carreira. Nós passamos antes, que assim, a gente já se a gente contar aqui tudo, né, já vão saber a nossa idade. Não tem problema. Mas nós trabalhamos em grandes instituições financeiras, né, a Denise também, a Vilma também, passamos por algumas. E nós duas, especialmente, fizemos uma transição cerca de 12 anos, então, vindo para esse mundo de assessoria de investimento, para não ter somente uma bandeira, né? Embora a gente tenha o Banco BTG que nos dá todo o suporte, né? Mas a gente hoje pode assessorar o cliente através de várias bandeiras, como se fosse um shopping realmente, né? Um shopping financeiro, onde o cliente ele pode optar de acordo com o perfil dele, a gente personaliza tudo para ele. E hoje a assessoria ela acaba sendo ainda mais ampla, porque a gente tem um movimento que é atender o cliente em 360 graus, que a gente chama, que é não só na parte de investimentos, né? Mas assessorar num planejamento, numa proteção, num câmbio, na empresa dele, enfim, a gente tem, assim, poderia ficar falando de muitas coisas aqui, mas realmente muito amplo hoje o que agrega hoje você assessorar um cliente. Denise, o que você me diz, como é que está o mercado financeiro, assim, porque é muita insegurança, e o que a gente quer passar aqui para vocês é justamente isso. Aonde e com quem, principalmente, eu vou deixar o meu dinheiro, né? O que você diria disso? Posso deixar o meu contigo? Com certeza. Olha que é pouquinho. Pode ser qualquer quantia? A gente trabalha hoje, o nosso modelo de assessoria
parte de R$300 mil, né? Porque a gente, né, existe um estudo, enfim, que para você diversificar a carteira, enfim, esse valor seria o ideal para começar uma assessoria financeira, né? Uma assessoria de investimentos. Essa pergunta, Fabiola, é muito assim, praticamente todos os clientes, né, dizem isso, né? E aí, aonde é que eu invisto o meu dinheiro? É uma pergunta difícil, de resposta difícil, mas, ao mesmo tempo, como que a gente trabalha com isso, né? Cada cliente tem uma necessidade, né? Então, um cliente que está começando a investir, ele tem um apetite de risco, né? Ele tem um prazo aí no patrimônio que, se vir a sofrer alguma volatilidade, ele tem tempo para recuperar, né? Enquanto um cliente idoso, né, digamos que ele começa a investir, se a gente coloca 50% do patrimônio em renda variável, e esse patrimônio, né, como que funciona se o mercado cair, sei lá, mais de 20%? Quanto tempo ele vai ter para recuperar? Então, todo esse cuidado a gente tem, é um trabalho muito individual, né? A gente faz uma assessoria de acordo com cada cliente, de acordo com a necessidade dele. Então, hoje, obviamente, que a renda fixa, você tem a oportunidade de multiplicar o teu patrimônio sem risco, né? Então, aí você consegue uma taxa pré-fixada num CDB, que é uma taxa já negociada perante ao vencimento, de 15%, 16%, a gente chegou até a 18% ao ano. Então, isso é uma taxa... Pensa, se você, né, você consegue multiplicar o teu patrimônio em 5 anos, né? Sem risco, né? Sem risco. Então, claro, o risco institucional, né? Você tem que colocar dentro do FGC, que é um fundo garantidor de crédito, mas existe essa alternativa. Só que existe um problema, Fabiola. As pessoas, nesse momento, tendem a ter medo, né? Porque o que acontece? A gente vive aí uma situação... fiscal, né, difícil no país, econômica, política, e isso às vezes causa insegurança, e o cliente nesse momento ele opta por eu não quero alongar o meu patrimônio, porque eu quero deixar com liquidez, que eu estou com medo desse governo, enfim, ou do que está acontecendo na economia, né? No mundo também. Um momento e isso complicado. é um erro, porque nesses momentos que a gente diz que é no meio do tiroteio, é onde aparecem também grandes oportunidades, né? E a gente está aqui para alertar o cliente. Olha, se você... É uma opção do cliente, sim, mas e aí? Se você não travar o teu patrimônio, por exemplo, se você é conservador num momento como esse, o que vai acontecer? Logo, a gente pode ter de novo taxa de juros a 7%, 6%, e aí você perdeu uma oportunidade de ter alocado uma parte desse patrimônio nesse patamar de taxa de juros, né? Acredito que seja por isso que as pessoas precisam ter um assessor financeiro, porque essa insegurança é muito grande por falta de conhecimento. Com né? certeza. Hoje você está com o celular na mão, a gente vê muita gente brincando ali, né, de ganhar, de perder, disso, daquilo. Então, a própria pessoa já vai fazendo e tal. Mas, assim, é uma brincadeira, né? Então... As armadilhas, elas existem, né? E a todo momento. A gente, né, que está no mercado de assessoria e conversa todo o tempo com pessoas, a gente percebe o quanto as pessoas, às vezes, são atraídas pela performance, né? A Denise acabou de citar uma situação aqui de um CDB pré-fixado, de uma instituição, onde a gente tem toda a cautela para colocar o valor dentro do fundo garantidor de crédito. E ainda a gente recebe, às vezes, né, diante de uma conversa, mas me prometeram 3% de rentabilidade garantida. Isso também não existe, sabe? Essa mágica, né? A gente vê, assim, coisas que deram errado, a gente acaba escutando, depois sai nos jornais aí, eles veiculam, e aí a gente percebe, assim, o quanto as pessoas, às vezes, olham aquele olhar assim, eu quero ganhar mais hoje. Às vezes é melhor ganhar... né, um pouco menos hoje, mas perpetuar isso no longo prazo, do que também trocar o certo pelo duvidoso, né? E até aproveitando o gancho, quando eu falei da questão do atendimento 360, a Denise citou uma situação bem interessante aqui, que é a questão de, o cliente ele não quer alongar, às vezes, o patrimônio dele, que está com algum receio, enfim, e a gente respeita muito isso também. Então, por exemplo, amanhã a gente está com um evento de investimento global aqui em Joinville. E a gente está trazendo justamente isso para aquele cliente que realmente ele não está se identificando com o cenário Brasil e ele quer tentar colocar um pouco dos seus investimentos no exterior, numa moeda forte, como o dólar, por exemplo. Então, a gente respeita muito isso e também abre esse leque para ele. Então, a gente tem opções e possibilidades de investir offshore, por exemplo, também. Eu acho que oportunidades sempre aparecem, né, Vilma? O que você me diz? Eu acho que, assim, o principal cada cliente é único, como a Denise comentou, cada cliente tem o seu perfil, tem o seu momento de vida. E o grande diferencial, Fabiola, sabe o que é? É diversificação. Então, assim, trabalhar com o perfil do cliente, sou conservador, mesmo dentro do perfil conservador, há a possibilidade de diversificar. O que a Suelen acabou de comentar aqui, por exemplo, investir no exterior.
né? Hoje é possível, todo mundo é possível fazer um investimento no exterior. E a gente está falando de diversificar divisas também. Sim. Né? Então, assim, vou ter Exato. 70% do meu patrimônio está no Brasil, ok, 30% está em moeda forte, você vai acessar outras empresas. Você tem uma ideia, Fabiola, a nossa bolsa ela representa menos de 2% da economia mundial. É muito pouco. Muito pouco. Entendeu? É muito pouco. Então, você tem Um leque mundo de lá fora para você investir. Mas é aí que eu falo, né? Tem o mundo lá fora, mas a gente fica aqui dentro, né? Cada uma dentro do seu quadrado. Né? Por Cada isso uma que nós estamos esperando. aqui. Não, e assim, a gente fica esperando essas respostas, né? Queria aproveitar um Mágicas, pouquinho do gancho do investimento internacional, né? Então, também, hoje está muito... O mercado tem mudado muito e o acesso a isso, antigamente, eram valores astronômicos, né? Hoje, a partir de $50 mil, você consegue abrir uma conta e ter acesso a investimentos internacionais, né? Você escolhe lá qual é o ativo, um bonde, uma ação, né, lá fora, e outra conta que a gente tem que colocar aí imagina se você tivesse dolarizado o teu patrimônio há 10 anos atrás. Só com a valorização da moeda, quanto que isso geraria de retorno, né? Então, também despertar nas pessoas essa questão assim da necessidade de abrir um pouco o horizonte, né? Tem muita oportunidade lá fora e é por isso que a gente vai fazer também esse evento para trazer um pouco isso para os nossos clientes e desmistificar essa questão de abrir uma conta lá fora, né? Quem não foi nesse evento que vocês estão falando? Porque o nosso podcast vai ficar perpetuando aí, né? Como é que faz para ter uma consulta com vocês? Como é que funciona? Sim, normalmente a gente marca uma reunião, né, agendada. A gente tem um escritório dentro da CIG, então o endereço é super fácil, estacionamento é super fácil, que é uma coisa hoje que as pessoas buscam, né? Dá para agendar, tem o nosso contato, tem o próprio Instagram, né? Tem os nossos Instagrams pessoais de assessoria e tem o Instagram da Integra Aliança, né? E aí por ali a gente pode marcar o agendamento ou diretamente ligando na CIG, a gente agenda uma reunião para poder passar, explicar, marcar uma conversa e entender a real necessidade. A gente precisa entender o perfil do cliente, o horizonte dele de investimento, muitos detalhes, não é só uma simples conversa. Então, a gente realmente entende no detalhe qual que é a necessidade para depois ir para uma próxima etapa. Então, quem não for no evento, com certeza consegue essas informações através de uma reunião. E sabe uma coisa que acontece também, que a gente tem visto bastante acontecer, né? A população está envelhecendo, obviamente, né? Então, muitos herdeiros estão ficando com valores altos e sem conhecimento também do que fazer, onde colocar, né? Então, eu acho que uma assessoria financeira vem a calhar aí também, né, Vilma? Assim, eu não estou falando de pessoas, de empresas, eu estou falando de senhoras, né? Estou falando de pessoas físicas que acabam aí com valores importantes, sem saber o que fazer, porque, além de tudo, nem sabem que existe a possibilidade. Né? Sim, não, com certeza. A gente é muito preparado, né, para receber tanto os investidores antigos. A gente tem uma ideia, Fabiola, a gente tem investidor no escritório que está há 30 anos com a gente. A gente, às vezes, já atende a segunda ou terceira gerações. Então, são pessoas realmente que, né, de longa data conosco. Que bom vocês estarem lá, né? Opa! Que legal. Não, é legal a gente falar, porque tem esse suporte, né? Sim. Assim, quando chega nessa fase de fazer uma transição, uma sucessão, é triste também pra gente, né? Muitas vezes, porque né, é uma situação delicada, mas ela acaba acontecendo. Então, o filho ou o neto já saber quem procurar, como está o seu recurso, isso é muito interessante. E também cabe àqueles que ainda, de repente, não têm uma assessoria fazer uma avaliação. Porque hoje está muito prático a informação. Você vai na internet e você consegue tudo que é informação. Sim. Até a tecnologia, né? O IA está aí para isso. Então, assim, né, a inteligência artificial está aí para nos auxiliar. Mas a gente bate muito na tecla que ela vai ser ótima, mas ela não vai ser tudo. Porque sem o relacionamento, sem a gente saber a base de um histórico, a construção de como o nosso cliente chegou até lá, né, e como que a gente vai fazer daqui para frente, então, assim, essa bagagem é necessária, sabe? Então, mesmo que o mundo lhe traga muitas informações, mas para encaixar essas peças, precisa de um assessor para ele entender o teu momento emocional, né, as tuas perspectivas. Isso a inteligência não consegue fazer, Sim. só com assessoria, realmente. Até aproveitando também esse ponto, por exemplo, né, como que funciona essa assessoria completa? Eu tenho clientes que até na hora de trocar de carro me ligam. É mesmo? Sim, ó,
Denise, estou pensando em estou pensando em pegar um carro de X valor, eu estou em dúvida, será que eu financio ou será que eu retiro dos meus investimentos? Então, como que eu faço? O que você acha? Vamos fazer uma conta? Então, tudo isso, e a gente não está ali para vender produto, né? Sim. Inclusive, nós temos financiamentos, nós temos consórcios, todos esses produtos que os bancos vendem, nós temos também. Mas qual que é o nosso objetivo? Apresentar para o cliente, olha, se você comprar um carro financiado, vai te custar X mil reais, e hoje o retorno da tua carteira custa X, né? Custa Y. Então, muitas vezes não faz sentido resgatar e muitas vezes faz, né? Dependendo de como está feita a alocação da carteira. Às vezes ele tem um ativo volátil, de risco, que não faz sentido ele resgatar naquele momento. Então, tudo isso a gente ajuda o cliente, tá? Por exemplo, trocar um imóvel, né? Também é uma outra dúvida. Os nossos clientes aqui do Sul gostam bastante, né? A gente sabe, então são bastante ricos no patrimônio imobilizado, e isso tem sido assim também, a gente faz esse levantamento, poxa, você tem 80 milhões de patrimônio imobilizado, quanto que tu tens de liquidez na tua carteira, para se amanhã você vir a faltar, como que você vai fazer, né? Como é que a sua família vai acessar todo esse patrimônio? Isso é uma conta que geralmente o pessoal não faz, né? E é extremamente importante, que não adianta você ter um patrimônio imobilizado de 80 milhões e você ter 2 milhões apenas aplicados, né? Você tem que pensar quanto que vai custar para fazer essa transição, né? Para passar isso para os teus filhos, enfim, existem várias alternativas, holdings e tudo mais. A gente também tem uma assessoria nesse sentido e a gente então é algo completo. Isso aí, uma inteligência artificial não vai te passar da mesma forma, né? Então, assim, é uma relação muito próxima com os nossos clientes. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. De confiança, né? Uma relação muito próxima de confiança de muitos anos. Né? E você sabe, né, Vilma, que aqui o pessoal gosta muito de imobilizar, né? Você sabe que a Denise... Sabe banco imobiliário? O pessoal adora um tijolo, né? Não mas historicamente, né, até pelo nosso histórico de inflação no país, os imóveis sempre deu aquela segurança, né? Aonde que eu vou, né, conseguir manter meu patrimônio? Era através do imobilizado, né? Sim. Então, parece que a gente tinha, né, esse cenário de inflação muito forte no Brasil. E hoje, na verdade, um grande imobilizado ele pode ser um problema amanhã para os seus herdeiros, né? Então, assim, a gente ajuda também nesse formato de fazer esse planejamento, né, saudável, porque, assim, se a pessoa não deixa uma liquidez... parte do patrimônio que ela deixou pro herdeiro pode se tornar um problema e ela pode perder uma parte substancial desse patrimônio. Que achou que tivesse protegido lá atrás, exatamente, né? Para o herdeiro não vai ter ali a liquidez para fazer pagar os impostos, o advogado, né? E que não isso são poucos, né? E vai gerar um problema. E vocês têm parceiros para tudo isso? Sim. Em São Paulo? Exato. O próprio BTG também tem uma área de wealth planning que a gente também pode direcionar alguns clientes para essa área, para fazer esse planejamento junto com a gente, né? Então, é uma coisa que a gente faz recorrentemente para os nossos... Até para esses clientes, né, estarem com a gente a longa data, é uma coisa que a gente sempre faz recorrentemente, né? Essa parte do planejamento financeiro está muito na nossa pauta também. Como é que funcionaria, por exemplo? A pessoa já tem um valor investido com uma certa empresa, em qualquer empresa, existem tantas, né? Muitas empresas, quer fazer essa transição. Vou tirar de não estou feliz com o meu assessor financeiro, não estou feliz com a bandeira que eu estou usando. É possível? Como é que funciona? Na maioria dos casos é possível, sim. A gente sempre avalia cada ativo que está na custódia do antigo banco ou antiga corretora. Mas é possível, sim, através da portabilidade financeira. Igual existe a portabilidade de celulares, né, da conta, de você mudar a operadora, você consegue mudar o agente custodiante. Então, a gente avalia esses ativos, normalmente renda fixa, ações, fundos imobiliários, isso acontece em D mais 2 dias. Ou seja, em 3 dias... Então. É fácil. Em 3 dias, a custódia ela passa a sair e vem para o nosso custodiante. Isso é super prático e fácil de fazer de forma digital normalmente, tá? E daí tem outros tipos de plano. Fundos podem levar um pouquinho mais com a cotização, D mais 30, aí vai ter que respeitar a cotização do fundo, né? E tem as previdências também que são passíveis de portabilidade. E isso é importante, assim, para o cliente, às vezes, que nunca fez esse processo, que você não paga imposto, né? Que às vezes, a pessoa não muda pensando, puxa, eu vou ter que mexer em toda a minha carteira, eu vou pagar imposto, sei lá, sobre 10 milhões que eu tenho investido aqui. Não. A portabilidade justamente mantém o que você tem lá. Então, se você tem uma conta
com um CDB contratado com uma taxa de 15% com vencimento para 2026, ele vai vir exatamente com a mesma taxa, né? No caso de uma portabilidade, com a mesma taxa, mesma alíquota de imposto, a mesma coisa o fundo. Então, se a gente portabiliza um fundo de previdência, por exemplo, ele às vezes a gente vai analisar, né, se faz sentido o cliente continuar naquele fundo ou mudar, mas a parte que é mais importante, que é o imposto, né, o tributo que ele está, por exemplo, previdência, geralmente dá um impacto maior, que são aplicações de longo prazo. Então, ele vem na mesma tributação. Às vezes, o cliente já está na tributação mínima, né? Então, para ele, não faz sentido resgatar. Isso é um cuidado que os clientes têm que ter. Já aconteceu bastante em bancos. Às vezes, de o cliente chegar para fazer uma mudança e fazer, sem querer, né, um resgate. Sim. E aí, você acaba perdendo muito dinheiro. Então, por isso que é muito importante ter bastante segurança, pesquisar mesmo, né, antes de fazer qualquer mudança, para não fazer nada precipitado e não perder dinheiro, né? Que o negócio aqui é para ganhar, não para perder, né? Ô, Vilma, assim, a gente vê também assim, situações de que a gente, obviamente, não quer passar, né? Mas, por exemplo, falta um ente querido ali que esqueceu. Porque é um assunto complicado isso, né? De você mexer em dinheiro familiar, assim, né? É uma coisa tão difícil, né? De você falar, olha, distribua aí em vida, que é mais fácil, né? E a gente sabe que isso acontece muito porque, como eu falei antes, a população está envelhecendo. Sim. Né? E também existem todos os bichinhos que estão levando muita gente por aí. Né? Com certeza. Existe alguma forma de se fazer isso, uma forma mais leve, por exemplo, de você colocar isso para os familiares? Do planejamento sucessório? Sim, essa preocupação, acho que a gente tem que ter, né? Eu falo a gente porque eu tenho uma filha de 16 anos e eu já penso nisso também, né? Já tenho começando a fazer algumas estruturas voltado para a sucessão, né? A gente tem que ter essa preocupação agora, porque se a gente não faz não faz esse planejamento agora, alguém vai fazer no futuro, né? Então, se você faz em vida, você faz do jeito que você quer, né? Então, você pode fazer ali a distribuição, né, dentro, né, obviamente, obedecendo ali a legítima, né, que é 50% dos herdeiros legais. Você pode fazer a distribuição. E dentro dessa estruturação, a gente tem vários veículos que você pode fazer. Através de uma offshore, através de uma hold, a previdência é um veículo também. O seguro de vida, né? Não esse seguro de vida que a gente está acostumado lá atrás, que o gerente lá... E isso tudo vocês têm, esses produtos? Sim. Há 10 anos atrás fazia aquele segurinho que, às vezes, né, que se pagava 10 anos, depois, né, perdia todo o dinheiro que você pagou. Não, hoje você tem realmente estruturas com seguro de vida que são realmente planejamento sucessório. Inclusive, às vezes, se você olhar com relação ao patrimônio, te dá uma garantia patrimonial muito interessante. Então, às vezes, você tem um imóvel ali de 10 milhões, às vezes você compra um seguro vitalício de 10 milhões com um custo muito menor. Então, tudo isso a gente precisa colocar na mesa e avaliar com o cliente. Coisa difícil, gente, credo. Por isso é muito customizado, né? Mas dá sim para fazer. E eu acho que a pessoa, o cliente, antecipando esse planejamento, fica muito mais leve no depois. Sem dúvida. Né? Eu acho que fica até mais prático para a família conseguir desenvolver ali, né? Eu acho que leve, né, Fabiola? Nunca é leve esse assunto, né? A perda, né, de uma pessoa é sempre um assunto delicado. Mas eu costumo dizer que quando mexe no bolso das pessoas, eu acho que é onde a gente para pensar um pouquinho mais, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui né, de uma pessoa que trabalhou a vida inteira, acumulou um patrimônio aí de 10 milhões. O que ele pensa, né? Que ele tem 3 filhos, né? Por que você trabalha tanto? Com certeza... Você pensa em deixar para alguém isso, né? Eu quero que os meus filhos estejam bem, que eles tenham acesso a boas escolas, bons estudos, né? Enfim, acho que todo pai e mãe é isso que busca, né? Quando ele vai buscando aumentar o patrimônio. Então, essa é a primeira pergunta, né? Quando que, se eu não fizer esse processo, né? Se eu não for atrás de uma holding ou, enfim, como que eu vou fazer para distribuir esse patrimônio? Hoje existem cálculos que, dependendo do estado, chega a 30% a 40% de lapidar o patrimônio familiar. Por quê? Você não pensou, aí você colocou lá à venda um imóvel da família que, digamos, que custa 10 milhões, né? Você não fez nada, não colocou em holding, ele tem 3 filhos. Aí a gente sabe que quando essa pessoa vem a faltar, começam os problemas, né? Que esses filhos têm cônjuges, cada um pensa de uma forma diferente, e aí vem o problema, né? Que aí os irmãos não se falam, não chegam a um consenso. Então, esse é o principal motivo, né? É tão bom quando você
pensa antes e, poxa, tá tudo resolvido, já está aqui 20% para um, 20% para outro, 20%, né? Então, assim, é uma forma muito mais tranquila até de você partir, né? Eu ainda sou jovem, né? Não tanto assim, mas digamos que sim. E eu penso muito nisso até para os meus filhos. Eu tenho uma estrutura, eu sou uma pessoa que sou autônoma, né? Se eu não fizer um seguro desse, como a Vilma comentou, que é um seguro resgatável, se tudo der certo, ok, estou fazendo um planejamento, estou investindo o meu capital, mas eu não sei o que pode acontecer nesse caminho, né? Eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos que ainda vão estudar, eles precisam estudar e eu tenho os meus objetivos. Então, essas ferramentas nos auxiliam, né, a que você chegue lá onde você tá desejando chegar. Então, e isso são produtos que vocês têm na empresa. Sim. Exatamente. Então, são várias ferramentas. Então, seguro resgatável, previdência é uma outra, né, uma outra forma que a gente tem. Então, enfim, tem várias alternativas, mas o nosso papel... então, às vezes a gente chega para falar com o cliente sobre esse assunto e fala, Denise, eu não quero falar sobre isso hoje, né? Mas vamos conversar, né? Em algum momento a gente precisa conversar, né? E faz parte do nosso... A gente precisa falar com isso, né? Sobre esse assunto com os clientes. Mas acho que esse é o primeiro, né? Você está disposto aí... Por que você trabalha tanto, né? Por que você vai acumular um patrimônio tão grande se você não vai pensar em justamente passar exatamente no valor para os familiares? Então, eu acho que é um tema que a gente sempre... Eu sempre abordo dessa forma, né? Você tem que... Por que você então, para de trabalhar. Claro. Se você não está preocupado, né? Então, para de trabalhar. E aí que eles... Poxa, não é bem assim, né? Então, eu acho que é um tema, assim, delicado, mas bem necessário e cada vez mais atual, né? Acho que as famílias vêm percebendo isso, né? Suelen, qual é o melhor investimento no momento? Agora eu te peguei. A pergunta de 1 milhão. O mercado pode dar gratuitamente de investimento é a diversificação. Mas, claro, hoje, no cenário que a gente está vivendo hoje, a renda fixa. A gente tem taxa Selic super alta, a gente está em 14,75, ainda é passível de um aumento, né? E uma estabilidade dessa taxa. Então, assim, claro, a gente depende de toda a questão política e econômica, mas, de fato, hoje a renda fixa é um excelente investimento. Tá? Mas assim, o que o mercado realmente oferece, que a gente pode aproveitar é a diversificação, até dentro da renda fixa, né? Então, aproveitar uma tendência de pós-fixado, porque se os juros continuar subindo, você continua captando esse rendimento, né? Aproveitar o pré-fixado, que a Denise citou aqui anteriormente também, então que você muitas vezes em 3 anos consegue dobrar o teu patrimônio. Então, capitalizando esses juros, né? Então, mas a diversificação, ela está a seu favor, mas hoje, a gente falando aqui, é a renda fixa. A inflação também, né? A gente tem títulos aí do governo, hoje pagando IPCA mais 7, alto. Exato. A gente não vê essas taxas assim, sei lá, a última vez que eu vi uma taxa perto desse patamar foi no pré-impeachment da Dilma, faz bastante tempo. E ali foi também num momento de muito estresse que chegou nesse patamar. Então, hoje a gente tem uma outra janela, né? E isso não deve se manter muito tempo, porque essa taxa, Fabiola, para o governo, ela é insustentável, porque é muito caro, né? Para o governo ficar rolando, né? Essa dívida. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Gente, aliás, não são vocês, são eles. Faz o seguinte, entre em contato com a Integra Aliança e seja bem feliz. Deixa que elas resolvem esses monte de pepinos, abacaxis todos, porque a gente não tem competência para fazer isso, a gente não tem conhecimento para fazer isso. E isso que a gente está fazendo aqui, nada mais é do que falando para vocês que elas têm competência, têm credibilidade no mercado e conhecem aquilo que você precisa para ser feliz. Então, assim, relaxa, entrega, sabe aquela coisa? Entrega e confia. Quem quiser pode entrar lá no site www.integraealiançainvest.com.br. Tem o Instagram também, lá tem todo o nosso time, né? Aparece os nossos nomes, um pouco da nossa história lá também, então para ver mais detalhes. E se não é só ligar na CIG lá, marcar uma hora que a gente vai receber com um belo café. Isso, e não temos custo, tá, para reunião, então fiquem bem à vontade. Às vezes as pessoas ficam, puxa, né, eu estou um pouco sem graça, não sei se vão cobrar, enfim, não existe custo. A gente está aqui justamente para fazer uma análise, né, dos investimentos e passar a nossa visão, mas fiquem tranquilos e sintam-se à vontade para nos visitar. Presencial em Floripa, presencial Joinville, presencial São Paulo. São Paulo. Pode escolher, né, gente? Exatamente. Pode escolher. Mais chique isso. Se precisar que seja em outra, a gente não tem limitação geográfica, também Exato. tem isso. Ah, é? Vocês vão? A gente vai. Vamos.
Entendi. Qualquer lugar do Hoje é um mundo Brasil. online também, né? Às vezes para o cliente que não, né, não quer estar sempre aí no trânsito, enfim, a gente faz muita reunião online, que todo mundo se adaptou bem, né? Ai, Graças à meu pandemia. Deus, coisa boa, né? Então a gente também faz muita reunião online e se for preciso, presencial, com certeza. Ai, posso falar uma coisa? Eu amei esse bate-papo. Eu adorei. Que bom. Eu adorei. Muito legal, Vilma. Eu quero agradecer, né? A tua vinda, a tua participação. Eu que agradeço. Suelen, a gente já se conhece há muitos De longa anos, data. né? Uma queridona, Denise também. Obrigada, já tomamos um Fabiola. vinho, Já, né, já. Denise? É isso, gente. A gente vai ficando por aqui, então, no podcast Pode Estar, na certeza de que isso ampliou o seu horizonte, né? Assim, mulheres, não vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas assim, já puxando, né? Eu acho que a gente cria essa conexão que é muito bacana e esse mundo já foi mais masculino, né? Esse mundo das Verdade. finanças e tal. E hoje a gente tem 3 mulheres aqui que podem realmente te auxiliar. Obrigada, meninas. Obrigada, A gente que agradece. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau. Até.